Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde dessa semana. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre a campanha Janeiro Dourado. Todo mundo sabe que a prática de exercícios traz inúmeros benefícios para o corpo. A atividade física é uma das coisas mais importantes que podemos fazer em nome da nossa saúde. E cada vez mais as pessoas estão se conscientizando disso e mudando hábitos, incluindo na rotina a prática de exercícios. Essa campanha existe com o propósito de promover conhecimento, divulgar informação sobre os benefícios alcançados e esclarecer sobre a medicina esportiva. E para falarmos mais sobre isso, eu recebo aqui nos estúdios a psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, a doutora Adriana Severini. Doutora, bem-vinda, obrigada. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos e ficamos muito felizes também. E para completar esse timaço, a cardiologista especialista em cardiologia do esporte, a doutora Nicole Queiroz. Doutora Nicole, bem-vinda também, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite e o espaço. Doutora, parece até um pouco clichê falar, né, que praticar exercícios físicos é importante para a saúde, todo mundo sabe, mas por quê? Bom, eu tenho 1 milhão de coisas para te dizer, mas o principal é que o impacto já é documentado tanto no âmbito psicológico quanto saúde corporal. Então, hoje, ele não é mais visto como uma prevenção, e sim como tratamento. E isso muda divisor. Nos últimos congressos, a gente observa mudança no impacto de mortalidade, inclusive em pacientes com câncer. Então, o benefício dele é mais que claro, né? Ele realmente, então, entra desde a abordagem da orientação, do estilo de vida, da mudança, até o tratamento. Eu sei também que deve haver inúmeras expectativas ou então informações que envolvem a importância do que acontece dentro do nosso organismo que nos traz esses benefícios que você está trazendo para a gente, Nicole. Mas de uma forma geral, o que acontece no organismo durante a prática de exercício que torna esse hábito tão importante para a nossa saúde? Então, quando eu vou falar de fisiologia, eu vou falar de adaptações, principalmente cardiovascular. Ainda estamos numa época que o que mais mata no Brasil é doença cardiovascular. Entre poucos anos a gente vai observar mortalidade por neoplasia, câncer, por enquanto. Sendo assim, eu vou focar no principal. O coração, no primeiro momento, ele vai adaptar o corpo para essa, como se fosse, a gente chama de injúria, como se fosse um estado de alerta. Então, primeira coisa, aumenta a frequência cardíaca, melhora a vasodilatação, portanto, a perfusão. É neste momento que pessoas que têm arritmia e pressão alta precisam ser avaliadas e medicadas antes de iniciar atividade física. Depois disso, o teu corpo vai fazer a termorregulação, ou seja, você vai começar a suar para poder manter a sua temperatura corporal entre 36 e 37 e manter o bom funcionamento. No que tem adaptação, ao mesmo tempo temos liberação de neurohormônios ou neurotransmissor. E principalmente a gente vai falar dos quartetos da felicidade, dopamina, serotonina, citocina, mas vai colocar você feliz, satisfeito, mas funcionante, porque vai aumentar a produção de serotonina no seu intestino, que é o seu segundo cérebro. Com isso, promovendo felicidade. Então, veja, tudo acontece ao mesmo tempo. A gente sabe que fisiologicamente, durante a atividade física, você tem uma quebra natural e não é patológica do seu sistema imune. Então, é aí que eu vou te justificar, Lívia, se você estiver gripada, não treina. Se você estiver com febre, não treina, que é o risco da miocardite, o que os atletas ficam tão preocupados, não treina. E a gente não tem ainda um consenso do quando não treina. É só uma leve gripe, mal-estar. Eu costumo dizer ao meu paciente assim, o paciente que faz atividade física, antes a gente falava que era atleta, só quem fazia profissionalmente. Hoje a gente entende que atleta é quem faz a carga de exercício físico mais avançada. Por exemplo, você malha todo dia. Para mim, eu entendo teu corpo como atleta. Se para mim é intenso, eu posso ser considerada, ainda que não seja para um atleta profissional. Não, exatamente. O que a gente vai falar de atleta, basicamente vai falar quem é que ganha dinheiro com isso. Porém, para nós,
nós médicos, você fala pra mim, doutora, eu treino 5 vezes na semana, faço dieta, suplemento, cara, pra mim teu corpo é de atleta. E aí você vai me dizer que a tua autopercepção tá cada vez mais apurada. E a gente brinca que tem, eu tô com pré-febre, pré-gripe, tô sentindo sintomas. Aí você, o que eu faço? Então segura a onda. Se você não tá legal, tá com dor no corpo, com a temperatura algo aumentada, ainda não deu, não treina hoje, porque tem essa adaptação durante o exercício. Mas a maioria das vezes não vai exercer nada na pessoa. Ao contrário, logo depois da atividade física, ele vai melhorar a sua imunidade. Então, você vai beber água, vai acertar seus sais minerais, porque você suou, o teu intestino vai funcionar. Além dele ter liberado serotonina, que vai deixar você legalzona, feliz, ele vai funcionar com isso, diminuir a pressão, você vai eliminar líquido, controlar a pressão arterial, você vai condicionar seu coração, evitando arritmias. Você perde peso ou controla, mas o principal é a troca de massa. Você vai transformar a gordura em músculo e isso vai impedir fraturas, principalmente em pessoas mais velhas. Hoje o que mata o idoso é fratura de fêmur. É a fratura de fêmur. Então veja só, é a principal causa das emergências. Então veja só quantos benefícios. Dava pra gente levar esse programa até o final falando só dos benefícios. E a gente vai fazer de certa forma isso também. Agora, a doutora Adriana, levando para essa questão do campo da saúde mental, o lance da serotonina é um ponto-chave? É um ponto-chave. São duas coisas. Primeiro, assim, você tem a serotonina que está atuando no seu cérebro, você começa a se sentir bem, ter o bem, aquela sensação de bem-estar. E aí a ocitocina também, porque você que fala que é o hormônio da felicidade, então você quando você termina de treinar, de fazer um exercício, você se sente muito bem. E fora que uma coisa que é importante, é um tempo que você tem só para você. Às vezes a gente está no dia a dia, naquela correria, você trabalha, tem família, tem coisas para cuidar e você não consegue ter um tempo para parar e cuidar de você. Na hora que você está ali fazendo 1 hora de exercício por dia, ela é o seu momento de você parar e ficar com você mesma, olhando para o seu corpo, que são coisas que a gente não percebe. Então, prestando atenção na sua respiração, nos músculos, como que funciona, como que você está. Então é o seu momento, por isso que é muito importante. Emocionalmente, a gente ter esse tempo para se olhar e prestar atenção em você, como funciona tudo, principalmente a nossa respiração. A gente fala muito hoje que cresceu a ansiedade e o que ajuda quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade é a respiração. E o exercício te traz isso. Ele te ensina a respirar de forma correta e você precisa disso para conseguir fazer todas as atividades que você tem ali você tem um personal, se você está na academia, nadando, qualquer esporte que seja, você precisa cuidar da sua respiração. Então, automaticamente você já vai treinando e você sai de lá muito mais tranquilo e sereno. Então é perfeito. E eu acho que é legal ressaltar, não tem idade para começar. Porque às vezes as pessoas falam, vou dar o meu exemplo, eu era uma delas, que não precisa, minha saúde é ótima. Eu comecei a fazer musculação há 1 ano e um pouquinho atrás, me apaixonei, me encantei, agora eu virei uma atleta, então agora eu treino 5 dias por semana com musculação e amo. Eu era a pessoa que se me perguntasse há 1 ano atrás, eu falei, não, odeio, não preciso, minha saúde está ótima. Ainda brigava comigo. Minha saúde está ótima, muito obrigada. Você vai gostar, insista, porque é hábito, mas né? Na verdade, exato. Na verdade, a gente, principalmente nós da saúde, a gente tem que ter paciência. Porque não adianta eu te obrigar a gostar de musculação. Existem milhares de exercícios, então de repente a gente conhece, está ali na consulta médica. Nós que somos da área do esporte, a gente vai te trazendo as opções. E você vai se conhecendo, porque como eu já tenho um autoconhecimento, a hora que eu fui buscar, eu falei, olha, não quero nada que eu fique muito suada, alguém que grite, não, eu quero alguém legal, que seja gostoso. Então é autoconhecimento, porque algumas pessoas, para mim a musculação caiu direitinho. De repente, se eu fosse fazer corrida, não combinaria comigo. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento para você escolher uma coisa que lhe dê prazer. Não pode ser alguma coisa que você chega lá e fala, meu Deus, hoje eu tenho treino. Esse ponto não quero. Né?
é preciso olhar para a atividade física como uma forma de manter e promover saúde, mas ela precisa trazer satisfação. Precisa. Sim, ela não pode ser tortura, porque a chance de você abandonar é imensa. Então, 98%. o que a gente conversa? Não, e o efeito emocional dentro de você é pior, porque não é uma coisa que vai te dar felicidade, que dá Efeito ânimo. negativo. Você já fica assim, você começa a ter ansiedade antes. Meu Deus, hoje eu tenho treino, hoje eu tenho o quê? Tudo que a gente tem que já coloca um bloqueio na nossa frente Não, que a gente quero, não consegue. eu tenho, então eu não tô A com execução vontade. é ruim, a execução não sai legal do exercício. Não adianta. Alguns pacientes que acompanham, a gente conversando, entendendo o perfil emocional, porque cardiologista, a gente tem que entender do coração, da mente e espírito, porque não tem jeito. Não só o coração. Tudo interligado. Tem que entender, tem que entender a pessoa, personalidade. né? Então, às vezes a gente está conversando e assim, pessoas que trabalham muito, pessoas que precisam de insight. Puxa vida, como eu posso te ajudar a se concentrar, a ter um insight? Eu vou estimular seus neurohormônios. Corrida, musculação sem personal, com o teu fonezinho, desde que você saiba executar. Sim, importante. Supervisão, foi orientado, porque você fica com o cérebro mais perfundido de oxigênio, aliás, está respirando, está suprindo mais com sangue, você está respirando, bombeando, você está focado e eu estou liberando neurohormônio. Então, as pessoas falam, tive um insight durante a atividade física. Claro que você teve, a gente estimulou seu cérebro, coloquei o hiperfoco de forma natural, aumentei o cortisol e não aquelas pílulas que hoje estão na moda, que é do foco, de tirar o sono, de deixar você estimulado antes de você precisar disso, porque isso é para quem tem diagnóstico, TDAH principalmente. Muito bem. Você vai estimular o teu corpo. Gente, seu corpo é lindo, maravilhoso, ele tem tudo que você precisa. E você se sente, como ela falou, as pessoas estão se dando estimulantes que não são naturais, não são necessários. Se você não tem um transtorno, uma doença que requer a prescrição médica, por que eu vou tomar se eu tenho meios naturais de conseguir esse ânimo, essa leveza, esse bem-estar que o meu corpo me dá? E as pessoas depois têm uma outra coisa que eu também quero quebrar, que foi o tabu da idade e o outro tabu do peso, porque fala, mas é gordo, não faz exercício, se alimenta de outra forma, não tem saúde. Não, você pode ser gordo, fazer uma atividade física e ter saúde. Você precisa cuidar da alimentação, que você vai tendo uma troca. Eu falo, todo mundo, quando eu comecei, expectativa, vou emagrecer. Todo mundo, quando começa o ano, fala, vou emagrecer 15 quilos, 10 quilos. Mas foi o que eu estava conversando antes com a Nicole, porque eu troquei massa gorda por massa magra. Então, eu continuei sendo uma pessoa gorda, aparentemente gorda, mas muito mais saudável e com muito mais disposição. Que é o que interessa. E a felicidade que te traz. Sim, uma satisfação durante e pós também exercício. Porque você vai sentindo a mudança você tem mais bom humor, você tem mais disposição para fazer as coisas. Então você sente que a sua vida vai sendo preenchida com coisas mais saudáveis, com atividades mais saudáveis, do que antes só sentar numa televisão e ia querer assistir um filme. Agora você quer fazer muito mais coisas. Sim. Doutora Adriana, doutora Nicole, entrou num ponto aqui sobre o começo do ano, muitas pessoas já se programarem para emagrecer, perder peso, e é inclusive um dos motivos para que a campanha Janeiro Dourado acontecesse justamente em janeiro. Não só isso, como também muitos eventos esportivos começam no início do ano, enfim, são vários os fatores. Mas a questão é, aquele ponto que a senhora trouxe sobre hoje a atividade física ser muito mais uma questão de tratamento do que prevenção, é crucial, é importantíssimo. Sim. Mas há alguns limites, né? E como reconhecer alguns limites? Agora, falando daquelas pessoas, não só profissionais, vamos dizer assim, atletas amadores, sim, que utilizam uma atividade física não só como um meio de manter a saúde, como uma forma de lazer, até de prazer, mas como uma busca intensa por resultados. Tá, né? Há alguns limites, sim, né? Porque sim, a atividade física, nesse caso, especialmente a musculação, uma corrida, são atividades extremamente intensas, que exigem muito. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que falar é que a ânsia pelo resultado, ela precisa ser freada. Eu não concordo em muitos pontos e às vezes a Adriana pega no meu pé porque eu sou muito rígida, mas pode não ser seu objetivo principal o emagrecimento, mas ele é necessário. O obeso é um paciente inflamado e com maior risco cardiovascular e oncogênico, sim, então precisa, tá?
gostamos ou não. Quando eu vou falar de pressão alta, que é uma das maiores doenças de prevalência de mortalidade no país, a primeira coisa que nós vamos abordar é o obeso. Então precisamos tratar, fora que tem alterações hormonais. Depois, eu preciso. Precisa, mas você não engordou tudo hoje. Você não precisa emagrecer tudo hoje. Calma. O grupo muscular, ele precisa de repouso. Em média, 24, 48 horas por grupo, para que a gente evite lesões. Lesões de repetição, eu não consigo substituir. A maior chance depois de fazer ruptura de ligamento é atrapalhar articulações, vídeo nosso jogador que tá aí mais uma vez operado, jogador de futebol. Fragilidades você encontra. Depois disso, você tem sobrecarga também de pressão. Você não pode, a gente aumenta a pressão durante o exercício, depois ela baixa naturalmente. Mas se eu ficar mandando estímulo o tempo todo, sem repouso, de uma vez, eu vou trazer excesso. Você não dorme direito, porque tá adrenalizado, que a gente fala, né? A pessoa tá adrenérgica, não dorme, pá. Você não vai comer direito, você não faz o descanso. Lembra que durante o off, o sono, o dormir, você vai perder peso também, você vai equalizar também o seu corpo. Lembre-se da parte da sua imunidade que a gente começou falando. Então, é necessário que, mas a gente tem que saber reconhecer os sinais de alerta, porque às vezes você não sabe me falar o que é muito para quem não tem nada, nenhuma doença no coração, avaliou tudo, não tem colesterol, não tem nada. Se eu for me focar, para qual é o principal dica? Tá com muita dor, tá fazendo atividade, tá doendo muito, pausa. Antes de você tomar medicações, anti-inflamatórios, analgésicos, precisa. Isso é um sinal, tá? Dores lancinantes, dores não habituais em grupo muscular é sinal que você exagerou um pouquinho. Em relação à frequência cardíaca? Isso é individual. Não dá para eu fazer uma regra básica, mas eu não vou ser leviana, porque às vezes, Lívia, para você, o seu limite é diferente do que eu fiz o cálculo. Mas o ideal é que a gente faça isso através de exame e monitorizado. Eu tenho um paciente médico que faz atividade física e não queria fazer exercício. Depois que ele engordou um pouquinho, a minha esposa ficou grávida, eu pentelei ele para fazer exercício. Botei ele na esteira. Antes dele entrar no pico de esforço, ele fez taquicardia ventricular, que é um ritmo de parada cardíaca. Se ele sustentasse aquele exercício, ele podia ter morrido. Mas ele estava se sentindo bem. Não tinha nada. Olha, é perigoso. A pessoa não consegue detectar. Por que chamou minha atenção? Pressão alta, colesterol. Mas ele estava magro. Mas pressão alta, colesterol, dorme mal, trabalha muito, diretor de hospital. Pera, vamos avaliar? Então, exercício para todo mundo? Sim, é para todo mundo. Porém, você precisa ser avaliado. O único exercício que eu te digo que você não precisa me ver é a caminhada. Sim, e principalmente que ela falou, a doutora Nicole falou, a gente conversando sobre a expectativa, porque às vezes começo de ano aqui é uma característica muito brasileira nossa, que parece que acabou tudo, eu estou começando uma vida nova. Não, você continua no dia seguinte, então você cria uma expectativa gigante. Então eu falo, eu comecei a treinar os 5 dias por semana, não, foi um pouco, foi aos pouquinhos e eu fui aumentando. Então não adianta você colocar uma expectativa muito grande, além daquilo que você consegue fazer, que você está acostumado, porque você se frustra. Então você chega lá, vai sentir dor, vai ser difícil, você vai ter vontade de desistir, mas se você vai começando, eu falo assim, tem que ser sempre um planejamento de como que você vai fazer as coisas. Então você vai colocando micrometas antes da sua meta final. Então você foi uma meta de 15 dias, uma meta de 1 mês, uma meta de 2 meses e vai aos pouquinhos. Porque se você já coloca uma meta, se a pessoa começa, por exemplo, fazendo um exercício porque ela quer emagrecer, e eu coloco na cabeça que são 10 quilos, eu tenho que emagrecer esses 10 quilos em 2 meses. Só que ela não ganhou 10 quilos em 2 meses. Então ela não vai perder. Então a expectativa tem que ser muito realista, com a sua condição física e com aquilo que você foi fazendo durante ao longo do tempo. Então você não ter essa frustração de começar a parar e falar, não adiantou nada. Porque eu vejo muito acontecer isso. As pessoas começam qualquer tratamento ou um exercício e ela para porque a expectativa dela é aqui alta. E principalmente nessa época
época do ano, porque para nós é uma vida que está começando. Então, essa minha vida vai ser diferente. Não, não é. Sua vida continua. Você só está melhorando a sua condição de vida agora. Sua condição de saúde, das coisas que você faz. Então, tem assim moderação na hora que você for estabelecer suas metas. Senta, para quem nunca fez, o ideal é você procurar um profissional bem qualificado, para você não ter nenhuma lesão, não ter nenhum problema, porque aí se torna um prazer. E você, quando você vê que você vai batendo aquelas micrometas, você vai ficando muito feliz. Estimulado, você né? fica, nossa, cada vez mais, o resultado é importante no processo. Falando de expectativa, é importante a gente alinhar expectativas conosco mesmos, não com o outro, isso, né, doutora? Perfeito. A expectativa, o acordo é comigo. Eu comigo mesma. Às vezes é muito legal você escrever essas expectativas. Então, como que eu estou hoje? Hoje é dia 5, eu estou assim. Dia 20, eu pretendo estar dessa forma, mas é com você mesmo. E não, às vezes é até ruim você ficar falando para muitas pessoas, porque a gente julga e cobra demais os outros e não se cobra. Então, e quando até você se espelhar, né? E você começa a colocar isso para as outras pessoas, todo mundo fala, não, mas você disse que ia fazer tal coisa. Não, a expectativa é minha. Então, eu escrevo e eu vou vendo aquilo que eu cumpri e vou negociando comigo mesmo. Ou então com o meu personal, como que tá, o que a gente pode melhorar, o que pode mudar. Porque se você coloca isso muito aberto para todo mundo vai te julgar. Mas, olha, você começou a fazer, mas você não emagreceu nada. Já tem a autocobrança, você faltou, você ainda não tem que ouvir a cobrança do outro, sobre si. Então, você precisa se centrar, coloca para ser um momento gostoso, você no centro de tudo. A gente tem vergonha de falar isso, porque falar, eu sou uma pessoa egocêntrica e eu só estou pensando em mim, mas é aquele seu momento. Então, é o momento sim de ser egocêntrica, de você estar no centro e você prestar atenção só em você. Você vai numa academia, às vezes começa a se comparar com outras pessoas, você fala, eu estou muito longe. A questão do padrão. Eu estou muito longe, e a foto olha. do espelho. Não, você olha assim, você fala, eu estou muito longe, olha a outra pessoa como que ela faz e eu não consigo. E aí você desanima de ir. Então, aquele momento é seu. A Lívia, a Nicole e a Adriana. Cada uma é uma e cada uma faz aquilo que dá um bem-estar para ela, aquilo que consegue fazer. O que dá. Importante lembrar aqui que, apesar da ansiedade, as pessoas comentam, ansiedade é frescura. Nem vou entrar nessa área de que não é, porque já sabe que não é. Agora, o principal, eu vou te provar que fisiologicamente te atrapalha. A ansiedade vai estimular principalmente o seu cortisol. Cortisol é um hormônio que vai aumentar vai deixar o seu corpo em alerta, estado de fuga. Só que ele também vai acumular líquido e acúmulo de líquido aumenta o peso também. Sim, então vai retardar o seu resultado. Lembre-se disso, você vai comer mais, você vai engordar. Então, calma, precisa se conectar a mente e o corpo. Não tem como isso não acontecer, senão não sai legal. E acho uma tortura. Quem nunca fez, eu também faço uma fotinha no espelho da academia. Mas na hora que você tá ali, você começa já a se criticar e olhar o coleguinha. Não adianta, cada corpo é um corpo. Lembrar que cada um tem um nível hormonal, então às vezes a gente precisa mexer no teu hormônio. Por isso que o acompanhamento é importante, né? Não dá pra você saber sem um profissional. Porque você é um ser único, não, você não é feito em série, gente. A gente não é carro. Ai, perfeito. É um ser único. A gente não sai. Não dá pra fazer recall. As pessoas perguntam, mas tal pessoa faz tal coisa e assim. Eu falo, não, cada pessoa é única, cada cérebrozinho é um só, não tem dois repetidos, nem de gêmeos. Então, não adianta você tentar fazer alguma coisa, mas tal pessoa tomou, eu não medico porque eu sou psicóloga, mas indico para psiquiatra, mas eu fui no psiquiatra que ele não me deu remédio. Eu falei, que bom! Que bom! Sinal que você não precisava, só a terapia a gente consegue resolver. Não que seja um problema. Não que seja um problema, mas o problema é esse excesso que você falou. Ao invés de usar coisas naturais como exercício físico, dançar, uma coisa para quem não gosta muito, verdade. Faz dança. Porque às vezes é atividade física e excelente. Aquilo que a gente estava falando no começo, temos várias coisas, a gente fica muito preso em natação, corrida, crossfit, musculação. Calma, tem mais coisa para te oferecer. Respira. A gente vai encontrar algum meio termo. Não dá para deixar de lado a questão da alimentação, que é importante para o desempenho e para o resultado, né, doutora? Exato. A alimentação é o principal. Desculpa, eu sei que eu sou cardiologista de esporte, mas ele é principal em relação ao exercício físico, tá? Sim. Quando a gente precisa,
primeiro mexer na sua alimentação, porque não é só no resultado do exercício corporal, e sim também nas adaptações do corpo, inflamações e afins. Mas eles precisam estar juntos. Sim. Agora, doutora, Adriana, a pessoa que está num estado muito grave de algum tipo de transtorno mental, é até difícil numa terapia, numa consulta, você estimular essa pessoa que não tem estímulo para nada na vida a fazer atividade física. E como lidar com o paciente nesse caso? Você vai aos pouquinhos. Eu acho que assim, o depressivo, quando ele consegue sair do quarto dele, daí já é uma vitória. Então, entra de novo na cobrança. A gente vai fazendo compromissos. Eu e o meu paciente, a gente vai fazendo compromissos daquilo que a pessoa consegue fazer. Então, hoje, ela consegue sair do quarto, sentou na sala. Nossa, já é um baita, parece pouca coisa, mas é um baita de um avanço. Se ela mora num prédio, vamos começar dando uma caminhadinha assim de 10 minutos. Nada, sabe? Uma coisinha simples, são só 10 minutos. Mas para aquela pessoa parece que são 10 horas. Então a gente tem que ter muita paciência conosco mesmo, porque a depressão, ela tira essa vontade. É como se alguma coisa tivesse arrancado o desejo. A gente não tem mais aquilo de fazer nada. Então começa e vai estimulando. Eu sempre gosto de conversar um pouco com a família da pessoa que faz tratamento, sim. Eles deixam, porque para entender que assim, o acompanhamento deles, o apoio é muito importante. Então não vai falar, nossa, olha, você só caminhou 10 minutos. Não, olha que legal, hoje foram 10 minutos. Vamos amanhã caminhar junto? Quem sabe a gente consegue fazer 15, 20. Então você estar com a pessoa e não contra a pessoa cobrando, porque a gente acha que, eu te ajudar, eu te cobrar. Não, não é. Então, se eu quero que você caminhe 15, eu vou te convidar para caminhar comigo. Sim. Ao invés de falar, vai lá, por que você não fez? Não, bora lá dar uma volta, vamos hoje comigo, vou com você, o dia tá bonito, não queria ir sozinha. Eu acho que assim, as pessoas que estão em volta ajudam muito nesse processo de depressão. Temos 1 minuto e meio, que eu vou deixar para ambas, para olharem aqui para a câmera, para quem está nos acompanhando por imagem, tem quem está no rádio, mas vai servir para essas pessoas também, para essa audiência também. Entramos em 2024 e essas pessoas ainda não iniciaram uma rotina de atividade física. Começando com a doutora Nicole, o que você diria para essas pessoas, doutora? Check-up, procura teu médico, tua médica, faz uma avaliação, conversa. A gente precisa fazer sua estratificação pessoal, cada um tem um risco cardiovascular pessoal. Conversa com seu médico e se você ainda não encontrou a melhor atividade física, vamos procurar. Doutora? Não desista. Começa com 50, com 60, com 70. Não importa. Se você está acima do peso, pode ser um pouquinho mais difícil no início, mas comece. E não deixa para começar. Segunda-feira que vem. Não, começa hoje mesmo. Hoje é sexta, tudo bem, quinta, não tem problema. Começa hoje, não tem problema. Não deixe para depois e não desista com facilidade. Então, comece e continue. E respeitando os próprios limites, doutora. Com certeza absoluta. Não se esqueça, teu corpo é uma máquina inteligente. Se tiver sinais, principalmente os de alerta, dor no peito, falta de ar, palpitação, sensação de desmaio, você para imediatamente e procure auxílio num pronto atendimento. Maravilha, conversamos hoje sobre a importância da atividade física para a saúde de todo mundo, sem exceções, com a doutora Nicole Queiroz, que é cardiologista e especialista em cardiologia do esporte, e também com a doutora Adriana Severini, que é psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Adorei a nossa conversa. Muito obrigada, foi meninas. Ótima, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. É muito bom quando a gente consegue juntar a mente e o corpo. Tá ótimo. Bom ano novo para vocês. Feliz 2024. Para vocês todos. E para você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Espero que você também tenha gostado do assunto de hoje, da nossa conversa. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema para a gente tratar aqui no Jovem Pan Saúde, é só enviar um e-mail para nós, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras tantas entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você, feliz 2024 e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.